Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, eu sou a professora Dinalva Barbosa e nós iniciamos hoje a nossa primeira teleaula de biblioteca escolar. Eu sou mestre em estudos literários, graduada em letras português e já atuei como professora no estado de Rondônia. Hoje sou técnica em assuntos educacionais aqui no Instituto e trabalho no EAD. Já atuei nos cursos técnicos, o curso de informática para a internet e hoje estou aqui com vocês no curso técnico em multimeios. Eu e a professora Adriana. Olá a todos, eu sou a professora Adriana Fernandes, né? Estávamos aí nas aulas anteriores, né, trabalhando com a disciplina, que na realidade essa disciplina também é uma continuidade do diálogo que já fazíamos, né, que a gente vai falar da linguagem, né, dos materiais que possibilitam aí essa comunicação, esse simpósio aí universal que falávamos tanto nos últimos encontros. E eu sou professora de língua portuguesa e literatura também, sou linguista, né, tenho mestrado em estudos linguísticos, né, com a área de concentração em linguística aplicada. Então, mais uma vez, é dizer que é um prazer enorme estarmos mais uma vez juntos aqui para conversarmos mais um pouquinho sobre questões de comunicação, né, de biblioteca e do nosso foco maior, que é o ambiente escolar, né? Lembrando que o nosso curso técnico em multimeios didáticos, ele é voltado para todos nós profissionais da educação. Então, só reforçando aqui, participem, né? Vamos interagir juntos, mandem seus comentários, suas dúvidas, que vai ser um prazer enorme a gente estabelecer aí essa conversa com vocês, viu? Vamos à nossa aula, uma boa aula para todos nós. Isso mesmo. E como nós estamos iniciando hoje uma nova disciplina, vamos ver a ementa da nossa disciplina? A ementa de biblioteca escolar, nós vamos falar de biblioteca escolar, vamos falar da organização de acervo bibliográfico e lá no finalzinho de dinamização da biblioteca e mediação de leitura. Mediação de leitura já está aí dentro da dinamização, de pensarmos a biblioteca não só como um espaço de armazém, não só como um espaço para guardar, mas como um espaço que espalha aí conhecimento, que dinamiza todo o acervo bibliográfico. Não só pensar, né, na biblioteca como um local só para ler em silêncio, mas que dá para trabalhar de diversas maneiras e isso nós vamos ver aqui. Qual é o objetivo geral da nossa disciplina? Proporcionar a quem? A vocês, funcionários da educação, noções sobre organização e dinamização da biblioteca escolar, de forma a melhorar a sua atuação no processo de promoção e democratização do livro. Democratização do livro e da leitura a partir das atividades educativas na escola. Os objetivos específicos é o desdobramento do objetivo geral. Deixa eu só passar aqui. Nós vamos fazer uma retomadazinha histórica, não é isso, professor? Vamos conhecer o quê? A natureza e os elementos historicamente construídos da comunicação humana, do gesto e da fala, dos símbolos gráficos. Você também vai apropriar-se de quê? De técnicas de manutenção de acervo físico. Não só o físico, mas acervo eletrônico, virtual, também nas bibliotecas. E gerenciar
Você aí como técnico em multimeio, se você é lotado aí numa biblioteca, você vai poder gerenciar uma biblioteca de pequeno e médio porte. É claro que sempre supervisionada aí por um profissional habilitado, que são o quê? Os bibliotecários, quem é formado em biblioteconomia. É claro que se você pensar, aqui na minha escola não tem. Não, na sua escola não tem, mas o Estado ele pode ter um bibliotecário que auxilia todos os técnicos que trabalham aí diretamente na biblioteca de médio ou pequeno porte. Vejamos os outros objetivos. Nós temos ainda que você vai fazer o quê? Vai observar aí as orientações que esse bibliotecário vai passar para você e vai organizar esse acervo. Você vai ter como receber materiais, descartar materiais. Nós vamos ver como é essa questão aí do descarte de materiais. E aí você vai também conhecer algumas estratégias para otimizar esse trabalho, otimizar o teu trabalho como técnico e também o acesso de quem procura uma biblioteca aí para o conhecimento, para estudos ou até mesmo para lazer, né, professora? Exatamente. Essa questão, professora, só abrindo aqui um parênteses da otimização, né, otimização de tudo, tanto da utilização, né, como do tempo, né, do espaço adequado, da maneira como os alunos eles vão se colocar para usar aquele determinado material. Então, essa palavra otimização é otimizar no sentido do bom uso, né, promover o bom uso, uma boa utilização desses materiais. Alcançando assim bons resultados. Vamos ver então a agenda da nossa teleaula de hoje, da nossa teleaula 1. Hoje nós vamos começar aí falando da escrita. Por que da escrita? Por que nós temos biblioteca? Porque nós tivemos a acumulação de conhecimento, então precisamos de um local para guardá-lo. E então nós vamos falar primeiro, vejamos aqui no slide, da escrita, do surgimento da escrita, que ocasionou então o surgimento do livro e da leitura. Leitura aí já pensando ligado diretamente à biblioteca. Livro, leitura, biblioteca para guardar e para otimizar, dinamizar a leitura, o conhecimento. E os nossos objetivos da nossa teleaula 1? Vejamos. Conhecer a história da escrita, é o que nós vamos fazer primeiro, do livro e da leitura. A partir desse conhecimento, vamos refletir sobre a evolução da escrita e dos seus suportes. E aí compreender como as relações sociais, não só sociais, como também culturais, se transformaram com o quê? Essas relações foram transformadas com o surgimento da escrita. Por quê? Antes, qualquer conhecimento, toda a tradição era passada como? Não tinha escrita. Era através da tradição oral. E aí, com o surgimento da escrita, isso transformou e muda também as relações sociais. Né? Se eu tenho aí um conhecimento que é passado de pai para filho apenas na oralidade, não há uma escrita para manter aí a fidelidade desse documento, né, professor, desse conhecimento, o que acontece? Ele se transforma ainda mais, ele modifica. Não há aí uma palavra me fugiu agora, professora? Digamos, ele uma permanência, isso, né, daquele isso mesmo. Fidelidade. Quando a professora Edinalva traz a questão da fidelidade, é uma permanência dessa informação, desse conhecimento. Ou seja, ele pode se transformar, como foi uma comunicação oral, né, através do tempo essa comunicação ela pode ir se transformando e pode ir se perdendo. Então, com o evento aí, o surgimento da escrita, foi possível registrarmos todos esses conhecimentos de maneira que eles permanecessem, né, tivesse uma permanência tal qual quando ele surgiu, o conhecimento. Então, essa é a importância fundamental da escrita, a questão do registro, né, para que a gente pudesse passar de gerações em gerações, não só oralmente, mas de maneira registrada.
Pensa, por exemplo, numa história aí que um avô contava, os nossos pais nos contavam, né? O que acontecia com essa história quando nós íamos contá-la para os nossos filhos? Sempre há uma modificação, né? Nós inserimos nessa história a nossa experiência de vida e acabamos por transformar essa história que não está na escrita, mas foi passada aí para uma próxima geração apenas na oralidade. Antes, por exemplo, as comunidades, os povos, tinham ali os seus sábios, né? A pessoa considerada mais sábia era aquela que contava as histórias, era aquela que passava para as próximas gerações como quando se fala em história, se fala de si. Se eu não conheço a minha história, eu não sou um povo, né? Eu sou uma população que não conhece a sua própria história. E essa história era passada, então, pelos sábios. Então, eles eram considerados muito importantes nessa comunidade. Mas não tinha escrita. Então, essa história ela ia se transformando de geração para geração. Imagina hoje, por exemplo, uma notícia aí que você vê na TV e você já vai contar em outro lugar, né? Você chegou aqui hoje, viu alguma notícia hoje cedinho, já contou. Já teve alguma mudança, você já colocou aí nessa história, nessa notícia que você viu, suas impressões pessoais. E isso vai transformando sempre. Se na escrita isso já não acontece, a escrita já mantém. Você pode colocar suas impressões pessoais através da leitura, mas a história que está escrito não muda. Nós vamos ver um vídeo que vai demonstrar o quê? Isso que eu estou falando, de que a escrita, ela mantém. Há um ditado, uma máxima, que já vem lá do latim, que diz o seguinte, verba volant scripta manet. O que significa isso? As palavras voam, os escritos permanecem. Que chama aí a nossa atenção para a questão, você vai assinar um documento? Cuidado, porque é a escrita que permanece. E também na questão de, cuida, né, com o que você escreve, cuidado aí com o que você fala. Mas pensando bem, se você firma um contrato aí só na fala, né, confiando aí só não colocando isso num contrato, num escrito, o que pode acontecer também, né? Então você tem que cuidar quando você assina e também se você não coloca no papel. Antes não havia tanto problema, né? Meu pai sempre fala, antigamente falou, estava valendo, hoje não. Precisa colocar no papel, aí já como a escrita como uma ferramenta aí de garantia, né? Vamos ver esse vídeo para a gente entender melhor? Sabia que na língua portuguesa há algumas palavras e expressões que se modificam com o tempo? É tipo batatinha quando nasce e se esparrama pelo chão. Na verdade, o correto é batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Também tem esse, cor de burro quando foge. Sem sentido, né? O correto é corro de burro quando foge. Bom, isso acontece com a oralidade. A informação de maneira integral, tal qual foi criada, é comprometida. Se no dia a dia isso acontece, imagina em tradições orais passadas de geração em geração. Funciona mais ou menos assim. Vem cá, você lembra daquela brincadeira do telefone sem fio, né? Funciona assim, eu vou explicar, eu vou dizer uma frase e a gente vai ver como é que ela vai se transformar. Vamos brincar. A Socorro Feirante deu R$5 para comprar sei o que na Americanas. Tá vendo? As palavras, se forem apenas ditas, se transformam, dependendo da interpretação de cada povo através dos tempos. Bons estudos e até a próxima! E aí, observou como a importância da escrita para manter aí o que foi falado, manter a história, né? Não modificá-la? Imagina nessa brincadeira se ali
foi passado na hora e já modificou. Se fosse um bilhetinho escrito, não teria mudança, né, professora? Chegaria lá no final e a menina não teria entendido outra coisa, né? Seria o que estava escrito. Ela poderia colocar as impressões pessoais no bilhetinho que ela recebeu. Mas ali, na oralidade, o que aconteceu? Quem nunca brincou, né, desse telefone aí sem fio na escola, né? O que acontece? Coisas incríveis, né, professora? Tem ele falou ali da cor de burro quando foge, tem outro, um versinho também, que diz o seguinte: hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro e por aí vai. Eu sei de cor, mas não vou maltratar vocês aqui falando inteiro. Hoje é domingo, pé de cachimbo é uma árvore, um pé cheio de cachimbinho pendurado, né, de cachimbos? Não, hoje é domingo e pede o quê? Pede lá um cachimbinho para fumar, né? Como se fosse hoje o cigarro, que não faz nem um pouco bem para a saúde, mas, né? É uma forma de dizer, hoje eu estou tranquilo, hoje é domingo, vou ficar, né, tranquilo. Então, pede aí um cachimbo. Tem alguma, professora, que você conhece? Olha, pior que tem. Eu conheço e eu não sabia. Soube disso há pouco tempo atrás. É um ditado que diz, quem tem boca vai a Roma, né? Normalmente, quando a gente quer ir num determinado lugar, que não sabemos muito onde é, né? Mas aí a gente vai e diz, não, quem tem boca vai a Roma. Esse vai a Roma, na realidade, não é do verbo ir, e sim do verbo vaiar. É quem tem boca vai a Roma, no sentido de o povo se rebelar contra lá o imperador romano. Então, aí com o passar da história, né, vai a Roma, mas não é bem assim. E todo mundo fala hoje, né? Ah, eu tenho boca, então eu consigo encontrar qualquer lugar, porque eu saio perguntando por aí. Então, você observa, mudou mesmo o significado e o que ficou foi a mudança, né? Hoje que nós fomos aprender aqui com a professora essa diferença aí que a oralidade proporcionou. E aí, viu também a batatinha, né, quando nasce? Gente, tem gente que soube hoje que era diferente. Eu soube há pouco tempo, né? Sempre eu achava que ela esparrama, né? Espalha a rama e não esparrama. Então, a gente aprendeu aí um pouquinho. E aí, nós vamos falar então dessa escrita, do surgimento dessa escrita, um pouquinho aí da história. Porque se a gente for aprofundar na história da escrita, né? Como ela surgiu, ela já colocou aí no papel a sua própria história, e aí é gigante. Mas nós vamos falar aí dos pontos mais importantes da história da escrita, quando surgiu e o que ela proporcionou à sociedade. Vejamos aqui no nosso slide, a escrita surgiu onde? Na Mesopotâmia, há 4.000 anos antes de Cristo. Não dá pra gente falar isso exatamente, mas foi a maioria dos autores, então, concordam que seja aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo e na Mesopotâmia. Hoje a Mesopotâmia é o atual Iraque. Mesopotâmia, Meso, que fica entre rios Tigre e Eufrates, tá? Então, para se localizar melhor, hoje é o atual Iraque. Foi lá, né, que os estudiosos aí concordam que surgiu a escrita. Vejamos aqui o segundo ponto. Para que serviu a escrita? Para acumulação, ó, acumulação de conhecimento. Com o surgimento da escrita temos o quê? O surgimento da filosofia, das ciências e das artes. Como assim, acumulação de conhecimento? Antes, todo o conhecimento era passado na oralidade e ele ia se perdendo, né? Se transformando ali e também se perdendo. Com a escrita, ele foi sendo acumulado. Ele pode até ser modificado. Ah, surgiu uma explicação para alguma coisa e ela foi colocada no papel. Está lá arquivado. E aí depois, não é mais isso. Mudou, né? O ovo já faz mal para a saúde. Não faz mais mal para a saúde, mas tudo está arquivado. Quem falou que ele fazia mal, quem falou que ele faz bem, porque agora já definitivo, né? Não faz mal para a saúde. Se daqui uns 10 anos descobrirem que faz, a escrita estará acumulando esse conhecimento aí científico para a gente. Vamos ver o nosso próximo slide com o surgimento aí do pictograma. O que é o pictograma? O pictograma é a escrita só de símbolos, né? Ó, por exemplo, um animal sendo abatido. O que significa? Significa a crença, o homem acreditando aí que pode matá-lo, né? Então, o exemplo de animal sendo abatido. A lança, ó,
não como arma, ela é uma arma, mas o que ela simboliza então? Se tem uma lança lá desenhada, simbolizando poder. Os pictogramas, nós temos um exemplo aqui, ó. Esse pictograma aqui, o que parece? Né? A cabeça de um boi. E isso aqui, né? A montanhas. Então nós temos aí um boi e as montanhas. E se juntar os dois, o que significa? Um boi na montanha, um boi silvestre, né? Então, qual que é o formato aí da cabeça do boi, né? Se você pensar, é isso mesmo, meio triangular, né? E com aqueles dois sinais em cima para representar, então, um boi. Vejamos a junção desses pictogramas, o que nós temos. Olha, nós temos aí combinações, e aí temos, então, os ideogramas. Vejam aqui. Foi juntada aqui a cabeça do boi que nós vimos anteriormente com as montanhas, que é igual, olha, dentro aqui foi colocada as montanhas. Então nós temos o quê? O boi que vive lá na montanha, o boi que não é adestrado, aquele boi domesticado, né? Não é domesticado, isso aí. E aqui nós temos alguns outros exemplos de combinações de ideogramas. Vejam, por exemplo, uma mulher e uma vassoura, né? Não é muito legal isso, mas aí entende que é a esposa. E aí vocês podem até pesquisar mais outros exemplos de ideogramas, né? Na nossa referência bibliográfica, nós temos um livro que fala bastante sobre ideogramas. Quem tiver interesse aí para conhecer e saber mais sobre a história dos pictogramas, do surgimento da escrita, que é um conhecimento muito interessante, até para você aí como técnico em multimeios, trabalhando na biblioteca, fazer um trabalho aí bonito, que chama a atenção dos alunos para que eles possam se interessar pela história da escrita, pela nossa história, pela história do conhecimento que nós podemos acumular através dessa arte, a arte de escrever. E só, professora, aproveitando então o ensejo, fazendo aí uma revisãozinha, relembrando das nossas aulas, que também falávamos em comunicação, né, que Isso, tem tudo a mesmo. ver, né, uma continuidade, como eu falei no início, a questão do pictograma. Se a gente fizer uma análise etimológica da palavra, né, pictórico, né, de pintura, de desenho, de imagens, né? Ideograma, como a professora Dinalva explicou, já remete a toda uma ideia, né? Um sentido. Vocês veem, nós percebemos que a junção do desenho lá da figura, do pictograma representando um boi, junto com a montanha, tem a ideia de diferenciar esse boi. Não é mais um boi de pasto, um boi adestrado, mas é um boi que vive nas montanhas, um boi selvagem. Então a diferença, pictograma são as imagens, ideograma, a junção dessas imagens que me dá uma ideia, todo um pensamento de uma situação ou de uma classificação e por aí vai. Bem interessante, professora, gostei dessa parte Isso mesmo. da aula. Muito obrigada, professora, pela sua contribuição importantíssima aí, frisando aí qual a diferença entre pictograma e ideograma. E é isso mesmo, muito obrigada, professora. E aí, hoje, acabou a utilização do ideograma, do pictograma, desses desenhos para representar uma ideia, para comunicar algo? Não, né? Nós vimos aí na nossa disciplina anterior que nós temos o desenho como forma de comunicação. E aí podemos pensar hoje em pictogramas modernos, né, professora? Se for representação de ideia, ideogramas modernos. Quais nós temos? Vamos ver aqui no slide algumas imagens. Olha aqui, por exemplo, vocês têm aí no caderno de vocês, né? Um desenho de uma pessoa com a saia e uma pessoa sem a saia, que representa o quê? Se você visualiza isso na porta de um sanitário, você vai entender qual que é o sanitário feminino e qual que é o masculino. Ver um desenho desse aqui, você já sabe da questão de preferência, se for numa cadeira, em algum local ou no estacionamento, por exemplo, você não vai cometer a indelicadeza de estacionar se você não tem esse adesivo aí no teu carro. E aí nós temos também no
nosso celular hoje, né? No WhatsApp, se você manda aí um rostinho triste, você está comunicando algo. Se você manda um rostinho feliz ou um olhinho, né, bem aberto, né, que você está assustado com algo. Ou até aqui, está usando bastante hoje, né, professora? Inclusive nas músicas. você pode usar, né, você pode conversar, né, só através dessas imagens, principalmente agora o aplicativo, o WhatsApp, né, essa rede social aí tão funcional para a gente hoje em dia, né? Isso. Às vezes a gente só manda os símbolozinhos, as imagenzinhas, e a gente conversa através das imagens, né? E esse último aí, o uso do coração, né, feito com as mãos, então esse aí é a meninada, né, na escola, todo mundo já conhece. Quando você já vê um programa televisivo que lá o artista, o autor já põe aquele coraçãozinho, já está dizendo que ama, então esse aí já eu acho que é o ícone dessa geração agora, né, o coraçãozinho. Isso mesmo. Imagina aí as músicas, né, modernas, só lembrar que está cheio dos cantores aí sertanejos, né, com esse símbolo, e significa que ama, né, o meio ambiente. Nós estamos aí na semana do meio ambiente, então se você coloca esse símbolo aí com a imagem, né, do universo, da terra ao fundo, então você ama o meio ambiente, você preserva a natureza, cuida do meio em que você vive, né, cuida de si mesmo e das futuras gerações. E aí, falando de pictograma moderno, eu fiquei aqui pensando, o que você pode nos falar aí de pictograma moderno? Vamos trazer aí de imagens que representam a ideia, de imagens que nos diz algo, que comunica algo. Você, quando você veio para o Polo hoje, você deve ter passado por algum desenho que comunicou algo para você. Você pode citar algum aí, né, na sala? Eu vou perguntar aqui para a nossa professora, para a professora Adriana. Professora, você pode citar algum desenho que comunicou algo no caminho vindo aqui para o trabalho hoje? Nossa, como a gente vê, né, o próprio, agora eu me lembrei do próprio símbolozinho do IFRO, né, também, que a gente já identifica logo, né, no Instituto Federal, a bolinha vermelha, então é bem fácil, o IFRO, né, sabe, a instituição. E também a questão dos sinais, hoje os semáforos, né, e hoje me chama a atenção muito a questão deles serem totalmente digitais, né, a gente tem semáforos que tem todo um cronômetro ali, se você, por exemplo, quer saber a hora ou quantos minutos faltam para você chegar no trabalho, é só olhar para os semáforos digitais, que ele marca lá os minutos, os segundos. Então essa questão da tecnologia muito latente, não é, na nossa vida, e trazendo aí um desenvolvimento muito maior para a questão dos sinais, dos símbolos, né? Mas lembrando que eles estão ali para comunicar, né? Para nos passar determinadas informações que são essenciais para a nossa vida. Então aí o grau de importância que a gente tem com esses elementos aí comunicativos, né, professora? Isso mesmo, muito obrigada, professora. Se você tiver aí visto alguma imagem que comunicou algo diferente aí no trajeto até o polo, pode mandar ali para a professora que ela nos fala. Se não falar agora durante a nossos 50 minutos de aula, ela pode falar depois durante a correção da atividade. Nós vamos falar agora da escrita cuneiforme. Essa escrita ela surgiu antes aí dos pictogramas, dos ideogramas. Por que é cuneiforme? Vamos ver? Vamos ver aqui no slide, tem um pequeno texto. Alguns autores acreditam que as mais antigas inscrições descobertas até hoje foram encontradas em Uruk. O que é? A atual cidade de Urarka, no sul do Iraque. Como nós falamos lá, né? Surgiu lá na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então já vemos que a escrita cuneiforme surgiu aí, foi uma das primeiras formas de escritas. Claro que tivemos antes aí as imagens na caverna e tudo, mas nós estamos falando de escritas. E era o quê? Como os sinais eram formados por um junco, cabo de madeira, que deixava um traçado semelhante a uma cunha. Esse tipo de escrita recebeu o nome de cuneiforme, derivado do termo latino cuneus, que significa cunha. Então o nome já vem aí do objeto usado
para gravar ali a escrita, e aí você não vai errar. Se surgir aí qualquer pergunta sobre escrita cuneiforme, você já vai saber que tem a relação com cunha. Então a palavra mesmo já indica a resposta. Escrita feita com cunha, usava esse objeto aí para escrever, a escrita cuneiforme, que surgiu aí por média de 4.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, atual Iraque. Veja aqui, por exemplo, nós temos uma imagem dessa escrita, olha. Pode ver que tem aí os buraquinhos de como era gravada essa escrita nas paredes, né? E vários desenhos ali, cada um com a significação que quem aí, os estudiosos da escrita até podem explicar alguns ou todos esses símbolos que tínhamos na escrita cuneiforme. Depois da escrita cuneiforme, nós temos aí a escrita hieroglífica. O que era essa escrita? Era um nome grego para a escrita pictônica dos antigos egípcios. Traduzido ao pé da letra, hieróglifo significa inscrição sagrada. A escrita hieroglífica possibilitou aos egípcios o registro de dados diversificados de sua cultura por meio de signos. As ideias passaram a ser expressas por sinais, cada um com seu valor fonético. Já começamos a nos aproximar aqui, olha, fonético, e não mais através de desenhos. Esse tipo de escrita era composto por cerca de 1.000 sinais. Nós temos aqui também os desenhos dessa escrita aí, já por desenhos, mas podem ver aqui que tem símbolo parecido ali com o que estava lá na cuneiforme, que era gravada, né, feito com cunha. Então, uma continuação aí na história da escrita, a escrita hieroglífica. Houve uma transformação também, né, professor? Os próprios desenhos, né, a escrita cuneiforme, ela também foi passando por um processo de transformação, de desenvolvimento. Inicialmente eram mais as marcas mesmo, né, as marcas bem aprofundadas, né, para marcar todo o contexto, e depois eles foram colocando, né, no Egito também, né, nas pirâmides, a gente já vê essa escrita mais pintada, né, com mais cores. Então os próprios desenhos, eles foram se aperfeiçoando, se transformando. Isso mesmo. Muito obrigada, professora. E aí nós temos aqui mais 3 tipos de escritas, só para vocês conhecerem, que é a mnemônica, utilizada pelos incas da América do Sul, que dividia-se em 2 sistemas, os equipos e os uampes. E a fonética surgiu com a necessidade de fixar o pensamento humano. A imagem visual, então aqui os desenhos, foi o quê? Substituída pela sonora. Então nós passamos aí ao início da escrita silábica, em que os sinais representam os sons, né? A escrita fonética, fono, né, que vem de sons. E em seguida aqui a ideográfica. Os objetos eram representados por sinais que interpretavam graficamente as ideias. Por exemplo, a escrita chinesa. Então nós temos sinais aí representando a escrita. E aí nós já nos aproximamos aí, falou de som, falou de grafia. Então nós temos aí, né, a escrita gráfica e o som. Chamamento da atenção aí para a questão do som, como era transmitida aí essa comunicação por meio da linguagem aí mais voltada para a questão fonética. E o nosso alfabeto hoje? O que é nosso alfabeto, se não mais do que a grafia, né? E o som. Então nós temos aí, chegamos ao nosso alfabeto, que veio lá dos estrucos, veio primeiro o grego, os estrucos, que originou então o latim. E o que depois do latim? O nosso português de hoje com o nosso alfabeto. Nós vamos ver um vídeo que vai falar um pouquinho sobre essa história da escrita para que a gente possa entender melhor como chegamos aí ao alfabeto que nós temos hoje, a escrita que nós temos hoje e ao nosso livro. Vamos ver esse vídeo? Estamos acostumados com a rapidez da informação. Em qualquer lugar que estivermos, iremos encontrar placas, símbolos, letras
e outros elementos que fazem a nossa comunicação ser eficaz. Na teleaula de hoje, você vai acompanhar uma breve linha do tempo sobre a história da escrita. Vamos lá? Pré-história. O homem primitivo criava desenhos em cavernas para se comunicar e registrar o que lhe pertencia. Essa era a maneira que usavam para representar a escrita. As ilustrações são conhecidas como desenhos pictóricos. 4.000 anos antes de Cristo. Egípcios e mesopotâmios criam os primeiros registros escritos através da escrita cuneiforme e dos hieróglifos. Criavam figuras que representavam algum objeto ou conceito. 2.000 anos antes de Cristo. Os fenícios criaram a primeira escrita fonética. Utilizavam um alfabeto com 22 caracteres que representavam sons, ao invés de objetos ou ideias. Depois disso, os gregos introduziram as vogais ao alfabeto e os romanos o deixaram mais claro. E foi a partir do alfabeto grego que surgiram outros, como o alfabeto gótico, o etrusco e, finalmente, o alfabeto latino. E hoje em dia, nada de papiros, escritas em pedras ou cavernas. Os livros estão sempre à nossa disposição. Tanto o livro físico quanto os e-books, os livros digitais. Até logo e bons estudos! Viram aí no nosso vídeo? Retomamos aí no vídeo o que havíamos falado aí da escrita cuneiforme, dessa história da escrita e chegamos então ao nosso alfabeto e ao livro. E agora nós temos aí o livro, né? Todos têm acesso ao livro, não só o livro físico, né? O livro impresso, mas o livro digital, como o nosso ator falou. E aí, eu quero ler aqui com vocês o que Jorge Luiz Borges falou do livro. Por quê? Né, eu estou dando essa importância aqui para o livro, se na biblioteca pode ter outros itens, né, como CD, tem várias outras formas de acumulação aí de conhecimento e que são itens que fazem parte da biblioteca. Porque nós vamos frisar mais o livro, né? Nós vamos trabalhar mais com esse item da biblioteca. E esse autor, o Jorge Luiz Borges, ele disse que o livro, ele é a extensão da nossa imaginação, da nossa memória, que é isso que nós falamos aqui da acumulação do conhecimento. O livro como extensão da nossa imaginação, da nossa memória. Vamos ver aqui a citação do Jorge Luiz Borges, que eu achei muito interessante, que está lá no caderno de vocês, e eu quis trazê-lo. Ele diz o seguinte, deixa eu só passar aqui rapidinho. Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, sem dúvida, o livro. Os outros são extensões de seu corpo. São as extensões do corpo do ser humano. O microscópio, o telescópio, são extensões de quê? Do olho, da vista. O telefone é a extensão da nossa voz. Através do telefone a nossa voz pode ir mais longe. Temos o arado, a espada, que são aí, hoje nós temos outros tipos de armas, né? Outros tipos de instrumentos aí para usar no trabalho. Extensão do braço. Mas o livro, olha aqui, presta atenção. O livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória. Olha só, a acumulação de conhecimento. E não só da memória, como da imaginação. Lá, de Jorge Luiz Borges. O que é isso? O livro nos ajuda ao quê? Conhecermos a nós mesmos e conhecermos o outro, conhecermos o mundo que nos cerca. Então, o livro como extensão da nossa imaginação, da nossa memória. Só que nós vimos aqui que nós tínhamos a escrita sagrada, né? Só quem tinha acesso a ela eram os escribas. Só quem tinha acesso à escrita antigamente era quem? Era a realeza. E então o livro era visto como o quê? Como um luxo, né? E aí só depois que nós podemos ter acesso. Aí hoje tem livro para todo mundo, tem livros sendo doados, todo mundo tem acesso ao livro. Talvez não aquele que quer, né? Aquele livro que acabou de surgir, eu quero aquele livro que acabou de ser lançado, não na mesma hora, né? Porque é questão financeira. Mas o livro está hoje aí com as bibliotecas públicas, à disposição de todos. Como
esse livro era visto aí como um artigo de luxo antigamente, como ele é visto hoje? Professora, você poderia nos ajudar a citar um exemplo, enriquecer ainda mais com as suas contribuições, citando aí um exemplo do livro como luxo hoje? Só chamando a atenção, fazendo um comentário em relação ao professor Luiz Borges, ele, na verdade, é um educador, mas é também um filósofo, né? Porque pensar assim, usar o adjetivo, né, professor, assombroso para o livro, né, no sentido de que o livro esse poder, né, que o livro tem, e quando fala, professora, também a questão que ele é a extensão da nossa memória, né, porque através dos registros, né, nós podemos estudar tudo que aconteceu antes, né, a história com fidelidade, como você comentou no início, como também da imaginação. Pessoal, a gente sempre fala isso quando a gente trabalha, né, com a questão de leitura, né, em sala de aula ou na biblioteca, né, incentivando os alunos ou até mesmo na sala no laboratório de informática, né, para que eles possam ler também o que é disponibilizado, né, digitalmente. Mas essa questão da imaginação, eu penso assim, olha, como o livro tem esse poder mesmo, né, de nos levar a outros lugares, né? Quando a gente lê um romance, um livro, uma leitura assim policial, um suspense, né? Como o livro tem o poder de transportar a gente para lugares tanto conhecidos, né, lugares que pertencem a esse mundo real, mas o mundo imaginário, né, tantos mundos que foram criados, tudo isso a gente deve ao poder dos livros. E essa questão da representação do livro nos dias de hoje ainda continua sendo assim um objeto de luxo, né, até de riqueza, de boas condições. A gente pensa numa entrevista, quando a gente né, vai entrevistar, a gente assiste a uma entrevista de um escritor ou de uma pessoa, né, um filósofo, ou de um educador, um pensador, né, contemporâneo, que ao fundo normalmente, né, tem o que lá? Uma biblioteca lindíssima, maravilhosa, que dá vontade de ir lá, né? Mas o livro também ainda representa, pessoal, a questão do conhecimento, né, dessa difusão aí do homem que busca cada vez mais conhecer, né? Conhecer, experimentar as coisas do dia a dia. Então, além de permanece essa representação de luxo, de riqueza, né? Mas também fundamental aí a representação do livro hoje em dia é o conhecimento. Isso mesmo. E esse livro que era aí de acesso de poucos, como que ele pode ser de acesso do público em geral? Lá com a imprensa de Gutenberg, com a invenção da imprensa, que nós vimos aí na nossa última aula, né, professor? Teve externa sobre isso aí na aula de teoria da comunicação, com a invenção da imprensa. Então, pôde ser fabricados aí vários livros ao mesmo tempo, alcançando aí um público maior. Então, a difusão aí do livro com o surgimento da imprensa de Gutenberg. A informação de massa, né? Isso mesmo, professora. Isso mesmo. E aí, com esse monte de livro, com esse acúmulo de conhecimento, surge então a necessidade de arquivar, de guardar esse conhecimento. Surge então a biblioteca, né? Que é o nome da nossa disciplina, biblioteca escolar. Surge a biblioteca como local de arquivo, né? Vamos ver aqui no nosso slide. A biblioteca olha, a partir do surgimento da imprensa, ficou mais fácil o quê? Multiplicar os livros. E as bibliotecas se tornaram o quê? Se tornaram mais acessíveis ao povo. Essas bibliotecas eram vistas como espaços, olha, biblioteca como um espaço para intelectuais. Então nós tínhamos aí, primeiro, o livro como de acesso, aí para poucos tinham acesso ao livro, e depois surge a biblioteca, já depois do surgimento aí da imprensa, a biblioteca ainda até hoje, né, professora? Por alguns ainda fica com esse tabu, que a biblioteca é só para intelectual, só para quem vai lá somente para ler e adquirir conhecimento, não
não sendo vista aí também como um espaço de lazer, porque a leitura ela pode ser um lazer, né? Você pode aí deixar que a sua imaginação, como a professora falou, te leve para outros lugares, né? Então também como um espaço de lazer. E aí nós temos então, nós podemos dizer que a biblioteca, na condição de guardiã do livro, deve estar como? Aberta ao novo, não só para acomodar o acervo, olha só, não só para acomodar o acervo, mas também para ampliar a oferta de possibilidades de leitura. Então, nós não temos só um tipo de leitura. Permitir o acesso, né, professora? O acesso é bem importante, permitir esse acesso. Criando, assim, uma alternativa de inclusão social, configurada em um ambiente democrático, com opção de aprendizagem, olha aqui, de conhecimento e de lazer. Então, a biblioteca, ela pode ser vista também como um espaço de inclusão social. Então, quem não tem, né, aquela linda biblioteca na sua casa, né, aquele que não pode comprar vários livros, tem como ter acesso a vários livros na biblioteca. Então, a biblioteca hoje, ela pode ser vista também como uma forma de inclusão social. E isso vai depender de você que estiver trabalhando na biblioteca, né? Se você vai receber bem esse aluno que chega ali até com medo, achando assim que não pode, né, mexer no livro, porque o livro ali é um objeto que não pode ser tocado. E aí você vai mostrar para o aluno que ele precisa, né, cuidar. Mas que o livro, o que o livro quer, né? Já ouvi em algum lugar dizer o seguinte: o que o livro mais quer? O livro quer ser lido, ele não quer ficar guardado, né? Tem inclusive vídeos na internet de livros assim que ele quer ser lido, e quando alguém chega para ler, todo um mundo imaginário, um mundo mágico acontece, certo? Acrescenta alguma coisa? Bem interessante, professora, essa questão da inclusão social, né? O nosso papel enquanto profissional da educação, olha aí, da gente promover, né, esse direito social, porque inclusive quando a professora Dinalva estava apontando nos slides, eu me lembrei que é um direito, né, garantido no espaço escolar, no ambiente escolar, que todos os alunos tenham direito ao acesso, né, às bibliotecas. Bem interessante. Isso mesmo. E nós vamos fechar agora e vocês vão fazer a atividade de sala. Antes, porém, deixo aqui uma citação de Franz Kafka, que diz que alguns livros funcionam como uma chave para as salas desconhecidas do nosso próprio castelo. A leitura nos ajuda a conhecer a nós mesmos e aos outros. Ótima atividade de sala para vocês e já já voltamos. Olá! E aí, como foi aí a resolução das atividades? Eu estava conversando aqui com a professora, tem poucas postagens, né? Mande aí a tua resposta, o teu comentário para que possamos interagir. Sem a resposta de vocês aí do Polo, a nossa aula não fica com aquele brilho que nos falta para que seja melhor, para que a gente saiba como foi a recepção aí do que foi trabalhado aqui e como podemos melhorar para que esta aula tenha resultados mais positivos, né? O nosso objetivo aqui é que vocês aprendam, é nós aprendermos também com vocês. E aí nós aguardamos aí o retorno de vocês para que possamos também crescermos mais aqui, mais conhecimento, certo? Vamos apenas fazer um pequeno resumo da nossa teleaula de hoje, dos assuntos abordados. Vamos ao nosso slide? Nesta unidade, na teleaula 1, você verificou o quê? A evolução, né, o surgimento e a evolução da linguagem escrita. Aprendeu um pouco mais, porque nós já tínhamos visto aí sobre os tipos de escrita, você aprendeu um pouco mais sobre a escrita cuneiforme, né?
a escrita hieroglífica, a escrita pictográfica e a escrita alfabética, até chegar aqui, o que nós falamos por último, a tecnologia livro, né? O principal item aí da biblioteca, do ambiente em que você, como técnico em multimeios, né, já pode estar trabalhando, fazendo o curso, ou assim que terminar o curso, pode ser convidado aí a ficar à frente da biblioteca escolar. E aí você utilizará esses conhecimentos, acrescentará as suas experiências pessoais, as suas formas de pensar e formas específicas de trabalhar, ao que nós vamos falar aqui sobre como dinamizar a biblioteca, sobre conhecimentos técnicos de como organizar uma biblioteca, mas também técnicas de dinamização, certo? Algum comentário, para professora? otimizar, né, esse espaço aí, a utilização, né, para que tanto nós, profissionais da educação, né, sabermos utilizar e administrar isso e passar todo esse conhecimento para os nossos alunos. Só que antes de iniciarmos, professora, as nossas atividades, a correção, reforçando o que a professora Dinalva disse no início, né, então vamos participar, né, estamos aqui aguardando acabei de receber a Maria José. Muito obrigada, Maria José, do Polo de Espigão do Oeste, e também a Maria José em relação a um problema aqui de acesso que você comentou, tá? Já foi passada essa informação para a coordenação, tá? A gente vai ver a melhor forma de resolver isso, tá? Fiquem tranquilos. E obrigada pela participação, professora. Ela já deu a resposta número 1, mas quando nós lermos a questão número 1, aí a gente faz o comentário aqui da Muito obrigada aí a todos os alunos do Polo de Espigão que aí passaram as suas respostas, a tutora, a Maria José, a Maria José, e nós vamos começar então a revisão aqui das nossas atividades. Aí, a interação começa agora na revisão das atividades de sala. Vamos ver? A nossa atividade, questão de número 1, nós já vamos começar aí falando sobre os tipos de pictogramas, de imagens que comunicam algo que você observou aí no trajeto até o polo, certo? Vamos ler a questão? Questão 1. Você é capaz de reconhecer algum pictograma que provavelmente esteja entre o percurso da sua casa até o polo ou no polo onde você estuda. Cite-os. Essa é a nossa primeira questão. Professora, pode contribuir aí com a questão, a resposta que veio lá do Polo de Espigão? Sim, professora, é da Senilda. Senilda, estava com saudade de você, Senilda. A Senilda colocou na resposta da questão número 1, né, dessas imagens aí, quebra-molas, placas de sinalização, né, endereço de ruas, né, esse aqui foi a aluna Senilda de Espigão. E também a Marilene, né, a questão número 1, ela marcou corretamente a letra D, né, isso, e a questão número 2 também que nós vamos trabalhar agora. Perdão, a questão número 1, né, isso, ela não colocou a resposta aqui, né, porque era dissertativa, mas a número 2 tá, ela colocou ali uma resposta. Só, pessoal, a questão assim, algumas dúvidas podem surgir, tá? Vocês mandem para cá, que aí a gente, conforme for fazendo a correção, né, isso, professora Dinalva, aí a gente comenta se surgirem algumas dúvidas, tá? Nessa questão número 2, pelo que eu pude perceber aqui, a Marilene, não é isso? Sim, agora sim ela mandou a resposta. Eu acredito que seja até o sinal, né, professora? Demora um pouquinho aí, mas a resposta que colocou, deixa eu ver, da Cida e da Senilda, também as alunas Cida e Senilda colocaram que a escrita propiciou a acumulação de conhecimento, o surgimento da filosofia, das ciências e das artes. Essa daí já é a questão isso número 2 também, né? E é isso aí, muito obrigada, viu, pela participação. Então vamos ler aqui a questão número 2 e a gente já passa para a correção tanto da 1
quanto da 2. Já adiantando que as respostas de vocês aí da questão número 1 e da questão número 2 estão corretíssimas, tá ok? Vamos ler aqui a questão número 2. O que a escrita propiciou? Alternativa A, controle do número de informações. Alternativa B, acumulação de papel, ocupação de grande espaço para arquivo e instabilidade das informações. Aqui, ó, instabilidade significa que tudo não fica parado, né? Instável, que se movimenta. E é o contrário, né? A escrita, ela faz com que a informação se estabilize. O que está ali no papel não vai modificar quando o próximo lê, assim como na oralidade. Passa uma informação na oralidade, já modifica, né? Como nós vimos na nossa externa do telefone sem fio ali, na informação passada oralmente, que ela teve já uma instabilidade, ela não foi estável, né? Tem essa diferença aí entre estável e instável. Na alternativa C, na questão 2, nós temos comprometimento da integridade da informação, variando de acordo com a interpretação de cada um. Olha aqui, ó. A escrita propiciou o comprometimento da integridade da informação? Não, é o contrário, né? Ela propiciou a integridade, ela confirma a integridade da informação. Então, quando você tem algo escrito, é confiável, é exatamente o que está escrito ali no papel, não o comprometimento, e sim a confirmação, né? Assegura a integridade da informação. A alternativa D, acumulação de conhecimento, surgimento da filosofia, das ciências e das artes. Isso mesmo, foi bem o que nós falamos. Então, vemos aqui a resposta da questão 1, placas de trânsito, identificação de banheiro, identificação de restaurante, indicação de escola, indicação de tipo de lixo, né? Hoje nós falamos aí, por exemplo, da Semana do Meio Ambiente. Então, nós temos aí a identificação de cada cesto de lixo, né? Se é plástico, se é papel, se é metal. Então, nós temos aí exemplos de pictogramas, né? A cor, o desenho, também indica a forma aí do cesto de lixo. Na questão 2, o que a escrita propiciou? Isso mesmo. A alternativa D, as alunas lá de Espigão responderam corretamente. Mais alguma participação, professora, a respeito aí? Ou já vamos para a questão número 3? Nós temos sim, professora. O pessoal praticamente já estão terminando, né, todas as questões, e todas as respostas aqui estão corretas. Então, o feedback de vocês, aí o retorno de vocês se deu assim de maneira perfeita, não é? E ainda tem gente também que está contribuindo, colocando outras possibilidades de comunicação, né, nesses símbolos, nessas imagens, né, mas o que predomina aqui, a predominância são as placas de trânsito, né, eu estou falando da questão número 1, né, placas de trânsito, né, os nomes de rua, né, na escola também as placas de identificação, né, onde tem cuidado, escola, né, para atravessar a rua. Então, é isso aí, ó, Marilene também participou. Marilene é lá de Alta Floresta, Senilda, Vanilde, é isso aí. Olha, eu tô adorando, adorei ficar aqui também, ó, interagindo com vocês. Isso mesmo, é muito bom aí rever nomes que nós já conhecemos, que sempre participam, e nomes novos aí que também estão seguindo o exemplo aí da Senilda e de outros alunos que sempre participam e estão aí interagindo. Isso é muito bom e nós agradecemos, certo? Vamos então à nossa atividade número 3. Questão 3. Os sinais eram formados por um junco ou cabo de madeira que deixava um traçado semelhante a uma cunha. Esse tipo de escrita recebeu que nome? Nós temos aí 5 alternativas. Alternativa A, pictograma. B, hieroglífica. C, cuneiforme. D, mnemônica. Ou E, fonéstica. Qual foi aí a alternativa que eles responderam, professora? Na número 3. Isso, a maioria, deixa eu ver se eu tenho uma resposta mais recente. Letra C,
A maioria respondeu, todo mundo respondeu certinho. Isso mesmo. Letra C. E aí, ó, nós já vimos a questão aí da cunha. Lembra que frisamos bem durante a aula que nós temos que ligar já o nome cunha com cuneiforme. Então, nós temos aí a resposta correta, a alternativa C. Parabéns a todos vocês que prestaram atenção aí quando estávamos trabalhando aí o tipo de escrita cuneiforme. Apesar de o nome já indicar, né, o objeto usado, né, para escrever, para fazer, né, os desenhos na parede, em algum tipo de material que ficasse, né, os buracos em volta para poder desenhar, se você não tivesse, né, prestado atenção na informação, você não acertaria a resposta. E todos acertaram. Parabéns a vocês pela participação e pela atenção durante o conteúdo, certo? Vamos à nossa questão número 4, professora? Vamos sim, professora. Já temos a questão número 4, era para marcarmos, né, dentro das assertivas, dos enunciados, quais estavam verdadeiras e quais estavam falsas, né? Então, já vários aqui de Espigão do Oeste, Alta Floresta, já mandaram a sequência certinha. Tá tudo isso aí? Então, vamos ver a nossa questão número 4. Analise as alternativas a seguir e assinale com V se verdadeiro e com F se falso. Devemos dizer que uma biblioteca que, de fato, atenda às necessidades do público deve estar sempre aberta ao novo, ampliar a oferta de possibilidades de leitura. Olha aqui, sempre aberta ao novo, ampliar possibilidades aqui, ó, de leitura. Terceira, na condição de guardiã do livro, deve estar aberta ao novo, retoma aí a primeira alternativa, só para acomodar acervo. A quarta alternativa, criar alternativas de inclusão social, configurada em um ambiente democrático, com opção de aprendizagem e lazer. Vamos ver aí quais as respostas que os polos comentaram, professora? Olha, o pessoal de Alta Floresta, não é? A tutora presencial, a Josi, mandou a sequência. Então, na primeira alternativa, assim, na primeira e segunda, né, tem aí bem tranquilo, né, essa questão, nós comentamos, né, o pessoal retomou bem essa questão. Porém, o terceiro enunciado, né, a questão de guardiã do livro, é isso mesmo, né, guardiã no sentido de guardar, organizar, né, cuidar do livro, né, a biblioteca também é um espaço para isso, porém, não é só para ficar guardado, né? Não é só para ficar de enfeite. E essa era a única, o único enunciado que estava falso, né? E o pessoal respondeu, professora, corretíssimo. Todos que postaram aqui responderam essa sequência aí. As duas primeiras verdadeiras, a terceira o terceiro enunciado falso, né, só por conta da questão que a finalidade da biblioteca, não, vamos ver no slide, né, a professora vai marcar, ó, não ela tem essa condição de guardar o livro, sim, guardiã do livro, né, no sentido de proteger, de cuidar, de guardar. E deve estar aberta ao novo, e por estar aberta ao novo, não é só para ficar guardado, acomodado lá o acervo, né? O acervo de livros, no caso, né? É para que esse novo, ele possa ser acessado, né? Possa ser visitado, experimentado, vivenciado por todos os participantes de um ambiente escolar, por toda uma comunidade escolar. Isso mesmo. Então, o problema ali na terceira alternativa é a palavra só, né? Porque daí fala assim, só para acomodar o acervo. Não, a biblioteca, ela não é só para acomodar o acervo, mas como nós já falamos aqui, a biblioteca, ela deve ser não só um espaço de arquivo, de conhecimento,
mas também de lazer, de dinamização. Então, às vezes, a pessoa que vai trabalhar na biblioteca pensa assim, nossa, eu só vou organizar o acervo, onde fica um livro ou outro, e cuidar para que quem pega o livro devolve. Não. O bibliotecário ele pode fazer campanhas de arrecadação de livro, campanhas de trocas de livro, campanhas de incentivo à leitura. Então, você está à frente da biblioteca e aí você, além de organizar o acervo, quando chega ali um material novo, você pode, né, não só pode, como deve, divulgar esse material para os alunos, se é o caso de material novo ou se é o caso de alunos novos. Então, começou ali o ano letivo, o semestre, nada mais, né, justo do que fazer uma campanha de leitura. Chegou, né, o dia do livro, aproveitar essas datas para incentivar a leitura. Às vezes o aluno está ali, o ambiente, a biblioteca, mas ele não se sente à vontade, né? São poucos os alunos que já vêm com essa cultura de casa, né? Os pais incentivam a leitura. Então, cabe ao técnico que está lá na biblioteca incentivar essa leitura, auxiliar, né, professora? Para que cada dia mais tenhamos mais leitores e através da leitura do livro nós conhecemos, né, o nosso próprio castelo interior, conhecemos nós mesmos e aí podemos ser mais o quê? Mais crítico, conhecer a nossa personalidade, conhecer o que está à nossa volta e nos posicionar melhor com a ajuda do livro, né, professora? A questão da identidade é muito importante também, você se colocar, né, criticamente perante a um conhecimento, a uma informação. Falávamos sempre isso, né, nas aulas anteriores. O nosso papel enquanto educador, né, é justamente isso, promover aí a formação desse alunado, né, no sentido de desenvolver cada vez mais a capacidade crítica, né, não só nas vivências dele diárias, no dia a dia, no espaço escolar ou fora dele, né, porque as informações também elas são trazidas de fora da escola, né, mas que ele possa desenvolver aí a sua criticidade mesmo lendo um livro aí que traga conhecimentos, né, da história. Só lembrando também, pessoal, do bibliotecário, né, quem está aí à frente, né, organizando aí uma biblioteca no espaço, principalmente de uma escola, o papel que esses profissionais têm no sentido de inclusão social, né? Isso é muito importante, a professora Edinalva comentou durante a aula, né? Esse papel social que um bibliotecário tem de incentivar, a promover aí o acesso, né, desse material, desse acervo a todos os alunos de uma escola, né? Então, é um papel social bastante importante, é fundamental, né? Isso mesmo. E nós falamos aqui a questão de você divulgar e trabalhar esse material para incentivar a leitura dos alunos. Mas eu não paro por aí. Eu diria para você também junto ao professor, né? O professor está lá em sala de aula e a questão de conteúdo, né? Uma ementa a ser seguida e às vezes até não se atenta para a importância da leitura, a importância de um trabalho diferenciado, né? Utilizando aí a biblioteca e em parceria com o bibliotecário, com o técnico em multimeios que está lá, né? Um profissional habilitado, né? Com o curso, para contribuir para a educação. E aí você também pode, né, numa reunião de professores, apresentar ideias para o diretor da escola, para orientação e fazer aí um trabalho em parceria, né, com o professor. Dizer, professor, chegou, nós temos na biblioteca, professor de ciências, por exemplo, todo um material sobre ciências, né, que dá para o aluno fazer uma pesquisa, que dá para fazer aí uma exposição, né, de murais. E aí, às vezes o professor não se atentou, mas você, como técnico de biblioteca, poderá chamar a atenção desse professor para um trabalho diferenciado, certo? Às vezes o técnico em biblioteca pensa, ah, não, o professor já sabe, né, o que fazer, ele já tem a formação, mas em relação à biblioteca, você
pode contribuir sim, e muito, não só com o aluno, mas com o professor também. Exatamente, lembrando desse papel social e dessa importância. E só, professora, se você me permite, só essa questão do professor, né, porque embora pareça que não, às vezes a gente acha que nas nossas aulas, estou falando professor em sala de aula, né, e os demais profissionais da educação, né, poxa, mas esses alunos, eles não me ouvem, muito pelo contrário, pessoal, pensa, a gente que trabalha no ambiente escolar, né, a gente está a todo momento falando, olha, é importante, a importância de ler, quando nós mesmos não vamos à biblioteca, não visitamos a biblioteca, o espaço escolar, ou quando algum bibliotecário não promove aí esse buscar esse aluno para que ele se interesse, né, para que pelo menos ele comece pela visita, né, então é muito importante, os alunos sim, eles observam, né, eles observam todos nós que estamos ali atuando na escola e não é nada mais interessante, mais gratificante para nós educadores quando a gente percebe que os alunos eles estão, de certa forma, seguindo ali, né, estão fazendo como a gente acha que é importante para que eles façam. Então, tem que partir também de nós, educadores, não é isso? Professora, só finalizar aqui, agradecer então a participação de todos e dizer para Maria José, que é a tutora lá de Espigão do Oeste, que ela foi uma graça aqui, muito, muito querida, colocou que é um prazer, né, porque eu agradeci a participação de todos, viu, para todos os polos, mas a Maria José colocou aqui que eles amam participar, então muito obrigada, a gente também ama. Não, a participação. Muito obrigada. Isso mesmo. E para finalizarmos, eu retomo aqui a fala de Jorge Luiz Borges. Nós temos então a leitura, o livro, como extensão da nossa imaginação, extensão da nossa memória. E aí nós ficamos aqui com a citação de Franz Kafka. Vejam no slide novamente. Alguns livros funcionam como uma chave para as salas desconhecidas do nosso próprio castelo. Então, pensem nisso, leia mais livros e quando você, como à frente da biblioteca, um profissional da educação, aparece aí com um livro na mão, dentro da escola, tenha certeza de que o aluno está de olho e ele fica curioso. Se ele lê, ele sabe algo a mais e eu também quero ler. Até se você estiver com um livro aí mais do interesse dele, vai chamar a atenção e você pode dizer, tem lá na biblioteca. A gente fica por aqui, agradecemos a participação de vocês e até o nosso próximo encontro para continuarmos aí falando de biblioteca escolar, porque não existe só a biblioteca escolar, tem vários tipos, mas nós vamos conhecer esses outros tipos, mas em ênfase e fixarmos aí nosso conhecimento na biblioteca escolar. É isso aí. Muito obrigada, viu, pela participação. A aula foi maravilhosa, né, professora? Foi assim, como a Maria José colocou, a gente também fica muito gratificada, muito agradecida, assim, pela participação de vocês, pelo carinho de vocês. Bons estudos, boas leituras. Retomem aí a assistir a essa primeira aula, né, dessa disciplina aí que a gente está iniciando e até o nosso próximo encontro.